Graça e paz. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, nós precisamos da Tua manifestação de graça. Na nossa fraqueza e incapacidade, rogamos a manifestação do Teu Espírito. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra. Glorifica o Teu Filho Jesus nesta noite. Edifica os nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vivemos num mundo marcado pela instabilidade. Quase tudo é provisório, descartável. A flutuação do mercado, as mudanças de opiniões, a variação dos produtos, a mobilidade dos programas, a oscilação do câmbio, a incerteza nos investimentos, a insegurança política, a intranquilidade social. Há uma grande volubilidade no mundo que o torna sem consistência. A própria vida é efêmera, é passageira. Domingo, o Wagner estava aqui. Hoje está com possível morte cerebral. Tudo é muito rápido e muito inseguro. Essa inconstância é a marca da instabilidade moral e espiritual do mundo moderno. Tudo é vago. Não há verdade absoluta, uma vez que tudo é relativo. O vazio da certeza deu lugar ao pensamento ralo da indecisão. A dúvida é a estabilidade do instável. Tudo acaba se tornando irreal, confuso e indefinido. Não passa de uma novela, por isso o homem gasta muito tempo vendo novela e filmes, fantasia. Porque a realidade já se tornou uma fantasia. Uma criança, quando chega aos 15 anos de idade, já viu mais de 300 mil crimes na televisão, e o seu coração se tornou absolutamente insensível para com as realidades do mundo. Há uma crise denominada de ausência de constância neste mundo interino.
A inconstância é a certeza da incerteza. Vivemos constantemente inseguros, avalizando a transitoriedade do fato. Nada é garantido neste ambiente incerto de mudanças imutáveis. A única imutabilidade é a mudança. Tudo muda. Eu me lembro do meu tijolo, não faz tanto tempo assim, era aquele telefone, desse tamanho assim, o meu telefone celular, e parecia mais um rádio de pilha. Hoje já está desse tamanho, tem menor, e a gente vai jogando fora, porque é descartável. A máquina fotográfica, antigamente, tinha filme, agora não precisa mais, tem chip. E aquela ficou velha e já daqui a pouco não vai ser usada porque não tem mais filme para comprar. Muitas pessoas viviam cobrando da gente aqui CDs, há pouco tempo que começou o CD, porque as fitas já tinham saído de moda da maior parte dos carros. Os computadores, não faz muito tempo, eram aqueles trambolhos. Hoje nós já temos estas, como é que chama esse negocinho pequeno? Hein? Palm top. Leva na mão. A instabilidade, a inconstância e o imediatismo são as balizas desta época de mentalidade instantânea. Queremos tudo pronto e prontamente. Não há paciência no mercado, já que exigimos tudo rápido. A velocidade é um sinal dessa geração frenética que não sabe esperar. A pressa tem desfigurado a arte primorosa e banido com as coisas excelentes. Não há mais rococó. É tudo clean. É já. Não existe mais razão para acabamento. A textura tapa tudo. Não precisa. Esta mentalidade, ela é contagiante. Fast food é o caminho, queremos comer rápido, mas há um movimento no mundo querendo quebrar esse paradigma. Não fast food, mas slow food. Eu recebi um e-mail em que um brasileiro foi trabalhar lá na Suécia, na Volvo. E no e-mail conta que havia a fábrica lá na frente e o estacionamento. E aquele brasileiro foi com o sueco e parou na última fila mais distante da fábrica. Tinha que andar lá os seus 800 metros ou 1.000 metros para chegar até a fábrica, porque são mais de 2.000 funcionários, todos parando os seus carros. E ele chegou bem cedo e parou no último lugar. E foram andando. E primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o brasileiro disse, mas espera aí, nós chegamos primeiro e estamos parando no último lugar? Ele disse, exatamente. Porque nós chegamos primeiro, nós temos mais tempo para chegar até a fábrica.
os outros que vão chegar mais atrasados precisam estar mais próximos. Isso é um novo paradigma que está se acontecendo no mundo, porque o fast acabou desintegrando as pessoas de tal modo que cada um só pensa em si, e é já, e é rápido. Essa comida que você vai lá, esse self-service que você passa e pega, corre e come e vai embora. Não tem tempo para as pessoas ficarem juntas. Eu li um artigo de uma socióloga dizendo os males do micro-ondas. Eu pensei que fosse males das ondas do micro-ondas. Não, não, não. Os males que estão causando na família porque o micro-ondas impede que as pessoas comam juntas. Não há mais terapia de mesa. As pessoas não se sentam para comer juntas. Cada um chega, esquenta o prato e vai embora. Tudo é rápido, tudo é sintético. O bolo é pré-fabricado. Dá uma misturada e fica aquela coisa homogênea. Eu quero que vocês saibam que McDonald's está em franco acabamento. Ele que já recebeu 40% do mercado do mundo, hoje tem 13%. Exatamente porque esse pastelão de você ter tudo do mesmo jeito em todo lugar, está criando uma nova mentalidade. Precisamos de relacionamentos. Precisamos de tempo. Tempo para outras pessoas. E eu quero dizer uma coisa, no reino de Deus, este fast não funciona. Não tem nada instantâneo. Deus não faz chá em saquinho, nem leite instantâneo, nem café solúvel. Tudo no reino de Deus precisa de perseverança. Tem que andar, tem que caminhar. Paulo diz aqui uma coisa muito importante. Por favor, irmão Renan, com a sua bela voz, volte a ler o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Aqui ele levanta a questão perseverança. Hipomone. Hupo em grego é sob, mone é permanecer, permanecer sobre, permanecer firme. Perseverança. Esta palavra pode ser chamada o controle de qualidade da fé cristã. Quem não persevera, não experimentou a fé. Perseverança é a qualidade de uma pessoa que, passando pela adversidade, continua andando na mesma direção. Nós vivemos agora, nesse momento histórico, muito parecido com o momento de Colossenses. Havia uma revolução por trás, uma movimentação. E naquela cidade as pessoas estavam saindo e procurando lugares mais fixos. Nós temos necessidades psicológicas de estabilidade. E esta correria para lá e para cá é característica da falta de segurança. E o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de o crente continuar nessa caminhada da perseverança. Jesus, falando sobre o fim dos tempos, a característica da mobilidade e da intranquilidade, em Lucas 21, 19, ele fala
que é na perseverança que haveria o ganho. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele fala aí muitas coisas que viriam causar instabilidade, problemas, dificuldades, mas é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós precisamos ter a certeza de onde nós estamos indo. Há poucos dias, essa semana passada, ou essa semana, agora não estou muito certo, uma pessoa, um líder religioso de uma outra cidade, veio procurar um membro da nossa igreja e ela marcou para encontrá-lo aqui. E ele veio contar uma série de histórias, que um meteoro vai bater agora em junho com uma sonda americana e vai haver pó, e contou que Noé era anão, e contou. São os pregadores do pavor, do medo, da angústia. E ela virou-se para ele e disse: enquanto esse meteoro não bate, eu preciso pregar que Cristo Jesus foi para a cruz. E aí ela pregou o evangelho em cima do homem. E ela disse: todas as vezes que eu falava da nossa morte na cruz, ele fechava o senho. Então ele queria que ela, como professora, ajudasse ele a disseminar aqui em Londrina, nas escolas, a sua tese. Eu digo, o mundo está cheio de psicopatas, e dentro das igrejas mais ainda. É um lugar que enche de psicopatas. E nós precisamos de solidez, e de segurança, e de firmeza. Nós precisamos daquele chão, que ainda que tudo esteja contrário, nós possamos marchar na direção que temos no alvo, esquecido das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Perseguição, problemas, tribulações, dificuldades, doenças, tudo isto faz parte da nossa vida aqui na terra. No mundo tereis aflições. Foi isso que Jesus disse? Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Num dos estudos que vão aí para frente, nós estamos citando Maltby, que disse uma coisa: Jesus prometeu 3 coisas para os seus discípulos: coragem, plena alegria e problemas constantes. Coragem, plena alegria e problemas constantes. Neste mundo nós vamos ter problemas, mas não vão ser os problemas que vão nos tirar da caminhada que temos diante do Senhor. Não estamos procurando um cristianismo triunfalista, nem um cristianismo onde nós não tenhamos dificuldades, onde eu sou uma espécie de He-Man que controla os poderes de Grayskull. Não estou a pensar nisso. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem uma vida que, no meio da dificuldade, vamos continuar perseverando até o fim. Quando disseram para, o procônsul disse para Policarpo, pastor da igreja de Éfeso, logo depois da morte de João, o apóstolo João foi pastor em Éfeso e substituiu Policarpo, e então o imperador
o procônsul, em nome do imperador, disse: nós temos poder para te livrar da fogueira. Abandone o seu Jesus e você será liberto. Policarpo respondeu: faz 40 anos que Jesus me encontrou e ele nunca me decepcionou. Não seria agora que eu iria traí-lo. A fogueira para mim será um motivo de adorá-lo, será um motivo de glorificação. Hoje em dia a gente muda de posição, de opinião, por qualquer coisa mais atrativa, mas precisamos de perseverança. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, o apóstolo faz aqui uma receita de como devemos andar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Por favor, queridos meus, o que produz perseverança? O que produz perseverança? Tribulação. Quando aquela senhora chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse, porque eu estou enfrentando muita dificuldade e eu preciso ter firmeza na minha fé. E o pastor começou a orar e disse: Pai Celestial, dá bastante tribulações para essa minha irmã. Ela disse: pastor, eu estou pedindo firmeza na fé. Ele disse: eu estou pedindo exatamente isto. A sua perseverança virá através das tribulações. Mas eu disse, a tribulação é o controle de qualidades. Ela vai testar a capacidade daquele que chega ao fim, mas também vai tirar aqueles que racham. A tribulação vai ser muito benéfica, porque quem vai perseverar até o fim, ele não vai ter medo da fogueira do imperador. Porque ainda que ele esquente 7 vezes mais, ele tem um Deus que não tem medo de fogueira e que é capaz de fazer festa no meio da fogueira. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4, há uma coisa extraordinária aqui nesta sequência. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu sei que é muito fácil a gente, diante da dificuldade, voltar atrás. O estudante de filosofia estava começando os seus estudos e ele começou a ler e descobriu que era muito difícil o que ele estava estudando. Ele não ia compreender aquelas questões metafísicas, aqueles postulados, ele não podia, ele pegou e jogou fora todos os seus livros, jogou fora e disse: eu não vou conseguir. E saiu, foi espairecer e encontrou uma mulher pobre com uma barra de ferro esfregando lá no interior, esfregando aquela barra de ferro numa pedra. E ele disse: minha senhora, o que a senhora está fazendo com essa barra de ferro? Ela disse: eu preciso fazer uma agulha. E como eu não tenho condições de comprar, eu achei essa barra de ferro e eu estou esfregando até que ela vire uma agulha. E ele voltou para casa e disse: eu preciso voltar para os meus livros. Eu quero dizer para você, é que fé cristã não acha no supermercado. Você tem que ralar. Há uma fé provada.
E ele disse: meus irmãos, tende por motivo de quê? De quê? De quê? Ah, meus queridos, está falando gozo ou alegria. Que é esse assunto? É o combustível da peregrinação. Sem alegria nós não podemos andar para lugar nenhum. Eu estava fazendo um casamento agora, às 6 horas. Há muitos anos atrás, eu escrevi uma poesia, diz que de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Eu me meti a escrever uma poesia sobre o dia do pastor, que às 3 ele está triste no funeral e às 6 alegre num casamento. E que essa dor da alma é muito sofrida. Como você ter que sofrer com uma família que está passando por dificuldades e você tem que chegar num casamento e celebrar esse casamento com a candeia da alegria. E eu estava falando para eles ali, se acabar a alegria no casamento, acabou o casamento. Onde há crítica, onde há murmuração, onde há reclamação, onde há cobrança, onde há exigência, onde não pode se celebrar, não há vida. Uma das coisas que nós chamamos a atenção para aqueles noivos é que Jesus Cristo foi muito festeiro. Aliás, ele nunca fez um culto fúnebre. Porque quando ele chegava na casa do defunto, o defunto levantava. E a sua presença foi sempre uma presença extremamente alegre. Você vai perceber que grande parte dos ensinos de Jesus foi ao redor da mesa, enquanto comia com as pessoas, ele ensinava e celebrava e se alegrava. Mas não era sem tribulação que ele vivia. Por todos os lados estavam aqueles judeus querendo jogar pedras nele, exatamente porque ele era alegre. Se é uma coisa que incomoda as pessoas do mundo, é a alegria de quem é alegre. Eu observei isso outro dia, lá na academia, onde faço a minha preparação física, que enquanto nós ríamos e brincávamos, porque nós temos procurado ter um estilo mais lúdico da vida e estar mais contente e celebrante, uma senhora depois virou e disse: e o que tanto vocês riam, que eu não vi graça. Pois é. As pessoas estão tão mal-humoradas e vivem tão infelizes, que quando vê alguém rindo, isso lhe causa dissabor. Jesus era uma pessoa alegre. Ele disse isso para os seus discípulos: eu tenho dito essas coisas para vocês, para que o meu gozo esteja em vocês, e o gozo de vocês seja completo. Eu sei que alguns querem fazer de Jesus uma pessoa desmancha prazer. Mas se uma coisa que ele fazia era ter prazer com as pessoas. Aliás, os seus discípulos, olha, isto fique marcado no seu consciente: quem não gosta de criança é uma pessoa rabugenta. Fique sabendo isso. Isso é definição de Rorschach. Pode fazer isso, análise em qualquer psicologia aí. Quem não gosta de criança é rabugenta. Ou teve uma infância ruim, ou tem uma vida ruim. E Jesus, se uma coisa que Jesus gostava era de criança. Quando os discípulos dele empurravam, ele dizia assim: deixa vir para mim, porque é para as tais o reino dos céus. Jesus gostava de celebrar, e a vida com ele era uma vida de festa. Agora, isto não significa que ele estava numa redoma de vidro, protegido sem problemas. Não, era no meio dos problemas. Tristes, mas sempre alegre. Invadido de problemas, mas celebrando com a alegria. E ele diz aqui: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias
provações. A palavra provações aqui é a mesma palavra tentações, peirasmos, no grego tanto faz tentação como provação. Sabendo que a vossa tentação ou provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Eu sei que ainda não atingi, não alcancei o alvo da perfeição. Eu sei que os problemas são difíceis, eu sei. Mas eu sei que aquele que lá na cruz me incluiu e me fez morrer, tem garantido uma salvação e uma redenção eterna. E ainda que tudo não dê certo aqui na terra, há uma esperança que não pode ser apagada no céu. Veja o verso 12 aí, meu irmão Renan, do capítulo 1 de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Presta atenção nesse texto aí, queridos meus. Como é que começa o texto? O que significa bem-aventurado? Makarios. Sabe o que significa isto? Bem-aventurados. Felizes. Jubilosos. Seja o homem que suporta com perseverança. Com perseverança. Perseverança é essa capacidade de dizer assim, olha, eu vou continuar nessa caminhada, ainda que. Lembra-se de Abacuque lá, aquela, ainda que. Vamos lá, ainda que a figueira, ainda que a azeitoneira lá não dê, ainda que a videira, ainda que as vacas, ainda que as ovelhas, ainda que a cevada, o trigo, ainda que a despensa esteja vazia, o que acontece? Todavia, eu me alegrarei e exaltarei no Deus da minha salvação. Ali é penúria total. Ali é miserê. E é fome zero. E não tinha essas propagandas. A panela está vazia, a trempe está apagada. O fogo não acende e a barriga ronca. Mas tem uma coisa. O que tem? Festa. Eu exaltarei no Deus da minha salvação. Quanta crítica, quanta murmuração, quanta boca de sapo na nossa vida. Não está dando certo, problema. Eu sei que o irmão Joel e a Elza estão numa luta. Mas ele me disse ainda há pouco por telefone, nós entregamos o nosso filho nas mãos de Deus. E se o Senhor o levar, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que não tenha nada, nós continuamos andando. Nós temos um Deus que não nos prometeu uma aterrissagem fácil. Perdão, não nos prometeu um voo fácil, mas nos prometeu uma aterrissagem. Nós vamos chegar num lugar onde essas coisas vão desaparecer. É esperança vã, bendita esperança vã. Me disse um dia um professor aqui da nossa cidade, quando ele disse, o céu não é apenas uma esperança vã que a religião criou. Eu digo, mas ela é tão boa que me dá alento.
Eu prefiro ter essa esperança vã do que ficar nesta realidade estúpida. E pelo menos um dia eu não vou ter tanto choro, nem tanta vela, e nem tanta fita amarela. Feliz o que suporta com perseverança a provação. Senhor, eu sei que é duro. Eu sei que é difícil. Mas louvado seja o teu nome. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu estava conversando com o pastor Jeffrey, da igreja Shalom, essa semana, e nós estávamos comentando exatamente dessa volubilidade. Hoje nós temos muitas pessoas que querem fogo na mata, mas não querem fogo no coração, porque não tem tempo para meditar. Elas querem o fogo fátuo, as aparências, os espetáculos. Mas se você quiser fogo no coração, você tem que meditar. Quando eu meditava na tua palavra, o meu coração se esbraseou. Mas isso precisa de tempo. Mas nós não temos tempo. Nós estamos ocupados demais. Foi muito precioso eu receber um e-mail esta noite para cá, de uma pessoa aqui da nossa igreja, que leu o livrinho Pegadas de uma Mãe. E ela me disse o seguinte: eu li a primeira vez, gostei, mas acordei de madrugada com um sentimento de que eu não estou dedicando à minha filha o tempo que eu precisava dedicar. Porque eu preciso ajudar o cumprimento ajudar no orçamento da família. Só o dinheiro que o meu marido ganha não dá para manter. Mas quando naquele livrinho fala sobre que uma professora vale mais do que, que uma mãe vale mais do que 100 professores. E que o ensino que uma mãe traz é maior do que a importância de 10 babás. E que o maior tesouro que uma mãe tem não são os seus diplomas, nem o seu conhecimento, nem a sua própria casa, mas o seu filho. Ela resolveu tomar posição. E disse, de manhã, o meu marido falou comigo: acho que você precisa dedicar à nossa filha mais tempo. Eu sei que o mundo moderno acha que é mais importante dar presentes do que você ser presente. A Cecília me mandou um e-mail também de uma mãe que foi tirar a sua carteira de motorista, e quando chegou lá perguntaram: qual é sua profissão? E ela foi dizer que era do lar e não foi aceita, então ela resolveu dizer que ela, como é, Cecília, dá o termo que ela usou e que eu devia ter trazido,
especialista em desenvolvimento infantil e relações humanas. E a moça, então, a pessoa ficou muito impressionada. E disse: o que a senhora faz? Ela disse: eu tenho uma equipe em casa, aí uma equipe no meu escritório, onde eu presto serviços. E então ela começou a falar, e depois a mulher foi lá, abriu a porta para ela, porque era uma especialista. E ela disse, quando foi chegando perto de casa, ela disse assim: lá estava a minha equipe, uma de 13 anos, uma de 9, uma de 6 meses, que estava chorando lá em cima, e eu tinha que cuidar delas. Mas acha que isso é pouco? E criar filhos é só parir e botar no mundo. Eu sei que menino mia, mas não é gato. É preciso nós termos critérios. Vai ter dificuldade, mas precisa de perseverança. É uma caminhada. Queridos, veja bem o que Paulo diz em Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11. 2 Timóteo 3, perdão. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Presta atenção na ordem que ele tem dito assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Depois do ensino vem o procedimento. Depois do procedimento vem o propósito. Depois do propósito vem a fé. Depois da fé vem a longanimidade. Esta palavra aqui é uma palavra formada no grego por macrothumia, que significa grande temperamento. Aí ele vai dizendo na frente amor, e depois ele usa perseverança. Perseverança por causa das minhas perseguições e os meus muitos sofrimentos, quais me aconteceram. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Nem sempre Ele nos livra da perseguição, mas Ele nos livra na perseguição. Ou não nos livra na perseguição, mas nos livra da perseguição. Ele nos tira de sermos vítimas. Ganhamos a dimensão de continuar vitoriosos, mesmo nas dificuldades. Eu sei que tem gente que não gosta de sofrer, eu também não gosto. Mas eu tenho que dizer que os sofrimentos, eles são benéficos para a nossa vida espiritual. Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pense um pouquinho aqui, você. Jesus precisava ser aperfeiçoado. Jesus era filho de Deus e filho do homem. Ele tinha pecados? E ele precisava ser aperfeiçoado? Precisava. Tanto é que Deus permitiu o sofrimento para o aperfeiçoar. Veja mais um texto, Hebreus capítulo 5, versos 9. Eu acho que pode começar no verso 7 até 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa extraordinária. Ele, quando fez orações a Deus, foi ouvido por causa da sua piedade. Deus escutou as orações dele. E sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado. Ah, meu Pai, por que o Senhor está permitindo esses sofrimentos na minha vida? Porque eu estou fazendo o controle de qualidade da sua experiência de fé. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem muita gente que diz, eu creio em Cristo, mas diante da primeira dificuldade, Jesus contou a parábola da semente. São 4 tipos de semente, ou 4 tipos de terreno, em que a semente foi plantada. Mas vamos ver se vocês se lembram. Qual é o primeiro terreno? Por favor, fala. Na beira do caminho. O que aconteceu na beira do caminho? As aves comeram. Era duro o terreno, a semente não entrou, as aves comeram. Quem são as aves ali para Jesus? O capeta. Veio, comeu, a semente não nasceu. Qual é o segundo terreno? No meio das pedras. O que aconteceu? Nasceu, mas, vamos lá, as perseguições, os probleminhas, o que foi que fizeram? Torrou a raiz, morreu. Qual é o terceiro terreno? No meio dos espinhos. Nasceu, cresceu, mas o que aconteceu? Sufoco. Veio as outras plantas daninhas e sufocaram. A televisão, com a novela, o que mais? A internet, vamos ver, mas o que mais? O futebol, o que mais? Não é para fazer nada disso, não estou dizendo que não é para fazer isso, estou dizendo que isso concorre e sufoca, e deixa de ter produção. Agora veja Lucas capítulo 8, verso 15. Lucas 8, 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Opa! Frutificam, mas tem perseverança. O que significa? Tem chuva, tem sol, tem vento, tem tribulação, tem geada, tem problema, porque nesse mundo não fica ninguém vacinado contra problema. Mas com perseverança vem fruto. Eu quero terminar com o último texto de Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por favor, queridos, Paulo, no texto que nós estamos estudando, ele diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças, tal. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, sendo fortalecidos. Nós já falamos aqui do problema do fortificante, do fortalecimento que nós precisamos ter na nossa vida espiritual.
que o que vai fortalecer a nossa vida espiritual com poder é a glória de Cristo. Nós estamos divididos com a busca da nossa glória e a glória de Deus. Quando você busca a sua glória, você simplesmente se enfraquece espiritualmente. Quando eu procuro a minha glória, eu quero que seja reconhecido, eu quero ser apreciado, a minha fé, a minha vida espiritual vai minguando. Eu fico ressentido quando não me dão aprovação, e eu fico insuportavelmente orgulhoso quando me elogiam, porque eu estou buscando a minha glória. Mas quando, pela graça de Deus, nós chegamos a viver para a glória de Cristo, a nossa fé vai crescendo, ela vai se fortalecendo. O que você está fazendo? Tudo que estou fazendo é para a glória de Deus. Nada vai me abater. Ainda que eu não tenha chegado a um ponto mais elevado, mas eu estou ainda eu estou caminhando nessa busca dele. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A vontade de Deus é que nós vivamos para a glorificação do seu Filho. Você e eu não temos outro objetivo. Quando eu ia saindo, essa semana alguém aí disse: pastor, olha o que fulano disse a meu respeito. Eu digo: você sabe que eu concordo com ele? Estava profundamente magoado. Eu digo: que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Como eu dou graças a Deus pelas fraquezas, pelos fracassos. Conversando com uma pessoa muito amada, que está num processo de desconstrução do seu projeto de glorificação, em que achou que deveria fazer alguma coisa da sua própria maneira, chama-se autonomia. Deixou o projeto de Deus aqui e foi por sua própria conta construir a sua torre de Babel. Mas quando chegou no topo da torre, um sentimento de fracasso, de frustração, invadiu aquele coração. E nós conversamos e eu comecei a louvar a Deus. Glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja. O que está acontecendo? Por que o senhor está tão feliz assim? Porque Deus está nesse negócio. Sabe por que Deus está nesse negócio? Porque quando nós somos dele, ele não nos deixa mais. E ainda que nós venhamos a ter as nossas decepções, são benditas decepções dele, para que nós possamos voltar e encontrar no seu braço de graça aquele colo que amamenta, que satisfaz, porque eu não posso ter satisfação em nada que não seja Cristo e Cristo e Cristo. Nada. O que eu estou dizendo aqui é o que Paulo está falando. Você vai cair, bendita queda. Alguém estava conversando comigo, ele disse assim: pastor, eu já caí 3 vezes. Eu digo: ainda tem mais 4. O justo cai 7 vezes, mas o Senhor levanta a 8ª. Significa que a 8ª vez ele ainda está ali para sustentar. Não tem jeito. A perseverança dos santos é assunto da graça de Deus. Nós vamos chegar lá. Deus não nos deixa no meio da estrada. E essa coisa aí vai selecionar muita gente. Eu vou dizer só aqui, en passant. Aqueles que ficarem mais firmes por mais uns 5, 10 anos, estou falando temporalmente, eu não tenho nenhuma ligação com Maringá, nem com a arca, estou dizendo só assim, de 5 a 10 anos, ficarem firmes, vão ser instrumentos de Deus
para a restauração de muitos quebrados que vão ficar por aí sofrendo. Presta atenção que bota essa data aí no caderninho. O projeto da conspiração monta um sistema que está acontecendo. E vai iludir, mas chega um ponto que não está mais para satisfazer. E o nosso coração só encontra paz, como disse Pedro: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E aí nós podemos dizer: tem cura para você, meu filho. O Deus da graça está aqui, fazendo a obra de redenção. Eu vou falar mais explicitamente na próxima vez. Tá? Metáforas, figuras, mas mais explicitamente, porque eu fiquei horrorizado essa semana na minha televisão aqui em Londrina. Mas isso fica para mais adiante, para a novela ter um pouco de expectativa. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.